Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estaremos fazendo nessa hora mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovem e adulto. Tema central da revista: Jesus, Vida e Obra. Estamos estudando a lição 8. Quem escreveu essa lição foi o pastor Vanderlei Batista Marins. Nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte desta convenção. A lição 8, ela traz o título A Cura de Toda Dor. Esse estudo está baseado, tem contexto básico, João 3, de 1 a 2. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar fazendo aí mais um estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nessa hora invocamos Teu santo nome, para que o Senhor nos capacite, nos oriente, nos dê entendimento sobre a Tua palavra. Desde já, quero Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Agradeço a todos também que têm acompanhado nossos estudos. Então, o texto base é João 3, 1, 2. Estaremos falando agora. Lendo, na verdade. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui tem um questionamento, de um doutor da lei, chamado Nicodemos, que questionou sobre o novo nascimento. Todo cristão ele passa pelo processo de um novo nascimento. Então, irmãos, estaremos estudando a cura de toda dor, É muito difícil quando alguém passa pelo processo de enfermidade, de doença, de perda de trabalho e sente um aperto, uma dor, Então o sentimento de dor é muito triste, mas também nós passamos esse processo aqui na terra, neste mundo, porque Deus está preparando o povo para ser todinho seu. Então, já lemos o texto e agora vamos entrar no texto, no estudo propriamente. Os milagres são manifestação da paz do Senhor que evidencia o seu poder. Então, os milagres são para evidenciar o poder de Deus, a autoridade, divindade e sua missão. Então, três coisas: a autoridade de Jesus, a divindade de Jesus e a sua missão, a finalidade por que ele veio a esse mundo. Também serviram para substanciar, dar credibilidade à obra que ele estava realizando. 1 Coríntios 1, 22. Destaco aqui dois conceitos sobre o milagre. Do dicionário Aurélio, afirmando que fato sobrenatural oposto às leis da natureza. Então, o milagre é um fato sobrenatural oposto às leis da natureza, ao contrário da lei da natureza. E Michelis, quando leciona que é fato de acontecimento fora do comum, inexplicável pela lei da natureza. Então, é um fato incomum, inexplicável pela natureza, pelas leis da natureza. Nesse dicionário aqui, Michelis. A palavra milagre é muito significativa e facilmente ligada à pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Messias divino, vista na encarnação do Verbo, João 1,14. Aqui não pode, não é reencarnação, aqui é encarnação, se tornou carne,
Enquanto o inimigo articulava os seus ardis, os homens voltaram para si mesmos. Empreendendo as ações egoístas, Jesus operava maravilhas divinas, sinais extraordinários, miraculosos, mostrando grande diferença em relação aos seus adversários. Então, o que fazia Jesus diferente? A autoridade que ele tinha dado por Deus. Tanto é que os milagres aconteciam, né? Os feitos de Jesus evidenciavam o projeto da eternidade e mostravam o seu grande sacrificial amor para o resgate da humanidade. Então, diante disso tudo, os milagres eram dados a ele para que evidenciasse que ele era o Messias, né? E a sua missão para resgatar a humanidade. Muitos foram os milagres por Jesus operado, conforme registrado nos Evangelhos, revelando a eficácia, plena suficiência, superioridade e domínio de Jesus sobre todas as coisas, como por exemplo a morte e o inferno, o diabo, seus agentes, as enfermidades e por remate a própria natureza. Conquanto a expressão muitos milagres esteja aqui mencionada, devo ressaltar que o Senhor Jesus realizou muito mais do que isso. Foi além do que fora registrado nos Evangelhos, à luz de João. Então João, o evangelista João, né, esse livro que nós lemos, lá no final, né, no capítulo 21, nós vamos estar lendo agora, ele fala que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, né, se fosse falado, nem os livros da humanidade poderia conter, né? E assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Então nem a tinta, nem os livros não poderiam conter os milagres de Jesus, que foram extraordinários, muitos milagres que não foram registrados. Esses só foram alguns para evidenciar, né? Foram registrar para evidenciar a natureza divina de Cristo. Primeiro propósito. Primeiro tópico, aliás. O propósito do milagre de Jesus. Jesus desafiou a força da natureza. Demonstrou que tem domínio diante das enfermidades. Sobre a potestade das trevas. Sobre a morte e o pecado. Também sobre o inferno. Né? Tudo isso para testificar o poder que, como Deus, o possuía. Então Jesus foi um instrumento nas mãos de Deus, né? Foi um servo, um filho obediente a Deus e foi obediente até a morte de cruz, né? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então Jesus tem todo o poder, né? Tanto no céu como na terra. Jesus, enquanto Deus, demonstrou o seu poder para os que crescem nele e fossem salvos. O apóstolo João registrou diversos sinais que seu mestre realizou, para com isso provar que Jesus é Deus, de acordo com o que está escrito em João 20, 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, muitos milagres foram realizados para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E com certeza ele é o Filho de Deus. E crendo, tenho a vida em seu nome. Então só através do nome de Jesus, né, que nós teremos vida. Não existe outro caminho, né? Além de mostrar seu poder para que cresce que ele tinha sido enviado por Deus, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Então, como servo, como filho, ele foi obediente, né? E aqui diz, para fazer a vontade do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus? É que todos fossem salvos, né? João 6, 38, né? Em momento algum, Jesus queria chamar a atenção para si, ou somente atrair uma multidão com seus feitos miraculosos, com o fim de obter fama e dinheiro. Ele curava, saciava a fome das pessoas, ressuscitou de mortos, porque jamais deixou de socorrer os necessitados e aflitos, pois compadecia deles. Então, a missão de Jesus, evangelizar, curar
e também consolar essas pessoas, né? Trazer um alívio do sistema, das coisas que oprimia as pessoas. O sofrimento e a dor das pessoas que cercavam chamava-lhe a atenção, por isso ele sentia misericórdia e agia para socorrê-los. Jesus, saído de uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Mateus 14, 14. Então Jesus tinha esse sentimento para com o povo, né? Não era político nem nada, mas ele tinha um carinho pela humanidade, e tem um carinho porque ele criou essa humanidade, né? Então, no primeiro tópico, nós falamos sobre o propósito dos milagres de Jesus. Esses seriam os propósitos do milagre de Jesus, né? Um dos milagres de Jesus, um dos propósitos. Segundo ponto, a existência de um Deus livre, pessoal, e decide a questão da possibilidade dos milagres, né? Se Deus é o Criador do mundo, ninguém pode negar-lhe o direito e o poder de intervir nele. Então, Deus, como Criador, ele tem todo o direito de intervir na história, na humanidade, em qualquer área desse mundo. Deus pode intervir a favor ou, de uma forma, corrigir os erros humanos, né? Aquele que crê em Deus como soberano tem todo o poder, né? De vontade livre pessoal, não pode negar-lhe a possibilidade dos milagres. Então, você que é livre, você não pode negar essa possibilidade, que Deus tem esse poder. Uma vez admitido-se que Deus é um ser pessoal, onipotente, livre para agir, crê que ele possa intervir no mundo. É uma conclusão já envolvida na crença em ser livre, pessoal e onipotente, né? Então, desde que você crê que Deus é livre, ele já tem esses atributos nele, né? Afirmar, como faz os filósofos e teólogos racionalistas, de que Deus tem de se limitar a manifestar-se de acordo com as leis da natureza. Então, esses teólogos racionalistas, eles pensam que Deus, por ter as leis da natureza, Deus não pode se intervir. Contradiz essa liberdade, é o oposto do que seria realmente de esperar. É ilógico, antiteológico, antibíblico admitir o milagre da criação e negar a possibilidade dos milagres subsequentes. O que Deus fez uma vez pode ser capaz de fazer sempre, se Ele assim o quiser, no âmbito da sua soberania. Então, se for da vontade de Deus, né? O homem estava condenado a pecar e ele não se interviu, trazendo o seu filho ao mundo. Então, é um milagre, né? Jesus é o nosso milagre maior. Então, nós falamos da existência de um Deus livre, pessoal, que decide a questão da possibilidade dos milagres. Segundo tópico. Terceiro tópico, a vontade soberana de Deus. Então, Deus tem a sua vontade soberana, né? É Ele que decide. Os milagres são possíveis. É um Deus imutável, inalterável, o seu poder. Então, eles são prováveis. O poder de Deus não muda, né? De socorrer ainda em nossos dias, e se tiverem de acordo com a vontade soberana de Deus. Então, de acordo com a vontade soberana de Deus, ele intervina, tem a intervenção na vida do ser humano, da natureza, em qualquer lugar, qualquer área, né? A esperança presumida, pré-assumida de que Deus vai agir e intervir, reveste de fato de um caráter irresistível. Deus amou, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Acabei de falar, né? Então, Deus pode intervir. Eis a maior de todos os milagres. Uma vez admitido o milagre do amor como atributo comunicável de Deus pessoal. Milagre da redenção do pecador se nos imporá como consequência lógica desse iniludível fato. Iniludível fato. Então, quer dizer, a certeza, né, que Deus vai se intervir a favor
da sua criação. Admitindo-se a realidade de um Deus soberano, eterno e pessoal, por um lado, e de um mundo morto em seus delitos e pecado, a possibilidade do milagre da redenção daqueles que creem em Cristo torna-se um profundo e priori teológico e uma verdade absoluta. O filósofo holandês do segundo século, o filósofo holandês do século XVII, em 1632 e 1677, nesse período, Benedictus Spinoza negou a possibilidade de milagres, porque não cria na existência de um Deus pessoal. Olha só, interessante, né? Então ele não cria, né, que Deus poderia, naqueles dias, nos nossos dias, curar, né? O filósofo inglês David Hume negou a probabilidade dos milagres, porque negou a liberdade de Deus e o aprisionou no mundo que ele tinha criado, suas leis invioláveis, inalteráveis. Então, porque Deus criou o mundo, tem as leis da natureza, eles acreditam que Deus não pode se intervir, mas Deus pode, né? O milagre para os filósofos racionalistas seria um ato de violação de Deus ao seu espaço hermético e de suas próprias leis naturais. Se o milagroso não faz parte nem mesmo dos desígnios e propósitos eternos de Deus e os seus atos na história, então se não deve orar junto ao leito do enfermo moribundo? Não se deve clamar a Deus por auxílio em face à morte ameaçadora, visto que nem que seja a sua vontade soberana, ele interviria no curso da vida do seu povo. Então, você vê que totalmente por fora essas pessoas pensam, né? E é preciso a gente estudar bastante a palavra, porque tem muitos ensinamentos, né, de filosofias para tirar a pessoa do caminho, né? Há sem dúvida uma uniformidade na natureza. Há leis que governam a operação e por causa secundária no mundo físico. Todavia, isso não significa que Deus não possa deixar de lado as leis da natureza e não possa produzir um efeito extraordinário. Então, Deus tem essa capacidade, né? Por isso que Ele é Deus. Que não resulte de causas naturais. Quando Deus opera milagre, produz efeito extraordinário de maneira extraordinária. Houve teólogo reformado, mais antigo, no século XVI e XVIII, os quais não hesitavam em falar dos milagres como completamente improváveis de acontecer, visto que isso seria uma ruptura, a violação divina das leis da natureza, né? Então eles creem que se Deus agisse dessa forma, estaria fazendo uma ruptura da criação divina das leis da natureza. O Dr. Charles Wood, acho que é Wood, né? Não sei. Em sua obra Octile of Theology, Conteúdo da Teologia, página 275, assim afirma: quando se há um milagre, as leis da natureza não são violadas, mas são superadas de um determinado ponto por uma superior manifestação da vontade de Deus. As forças da natureza não são anuladas e suspensas, mas são apenas neutralizadas de um ponto particular por um poder superior a elas. Então, as forças da natureza não são anuladas ou suspensas, mas são apenas neutralizadas. Quer dizer, Deus neutraliza aquele circuito para que o milagre possa acontecer, né? Mas ela não deixa de estar ali, de ter valor, as leis da natureza. Então, quarto ponto agora. Quanto aos milagres, os cristãos podem ser definidos. Os cessacionistas, uma categoria, né? Os cessacionistas, os quais afirmam categoricamente que os milagres ocorridos no passado do povo de Deus
e mais perpetuamente na igreja primitiva, não pode acontecer na presente era. Então eles afirmam que categoricamente que os milagres ocorridos no passado no povo de Deus, mais pertinente na igreja primitiva, não pode acontecer na era presente. Então eles acreditam que esses milagres Deus possa fazer. É muita incredulidade, né, irmão? Se Deus tem todo o poder, os contemporanistas, os quais afirmam que os milagres que aconteciam no passado fazem parte da fatualidade de Deus para a sua igreja, que ainda pode acontecer se assim Deus quiser. Então nós vemos aqui a realização dos milagres, que são os contemporanistas dos dias atuais, né? Aqueles que creem nessa linha. E os normativos, os quais afirmam que os milagres acontecidos nos tempos bíblicos têm necessariamente que acontecer em nossos dias. Já caminhando para o final do estudo, irmão, para pensar e agir. Como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus, podemos afirmar com segurança as seguintes verdades. Primeiro, que os milagres não foram realizados por Deus de maneira acidental ou extemporânea. Então, irmãos, os milagres de Deus foi para que evidenciasse que o Messias era o Cristo. Não foi acidentalmente. Que nunca foram realizados por Cristo como exibição de poder ou destinados a provocar admiração. Então, os milagres de Jesus nunca foi para se enaltecer, né, se vangloriar, mas sim para confirmar a operação de Deus através da sua vida como o Messias, o enviado de Deus, a sua missão. Terceiro ponto, que os milagres realizados pelo Senhor Jesus foram feitos atestatória da sua messianidade e deidade. João 20, 30, 31. E, irmãos, lembra que havia uma promessa, né, lá no passado, e foi confirmado, mas muitos daqueles judeus não acreditaram que Jesus era um Messias, um Filho de Deus, um enviado, né? E aqui ele fala exatamente isso, que os milagres acontecidos na história tinham como finalidade recíproca a manifestação da glória de Deus. Aliás, que os milagres realizados pelo Senhor Jesus foram feitos atestatórios da sua majestade, atestando que ele era o Messias. Quarto ponto, os milagres acontecidos na história tinham como finalidade precípua a manifestação da glória de Deus. Naturalmente, cremos que o nosso Deus pode usar todos os recursos que Ele quiser para curar alguém, ou mesmo resolver qualquer tipo de problema. Entretanto, como cristãos bíblicos e não testamentários, também cremos que o Senhor pode agir miraculosamente na vida dos seus servos. Você crê em milagre? Você crê que Deus pode fazer milagre hoje? Então creamos, porque Deus já fez o maior milagre, que foi entregar o seu Filho por nós. Quero agradecer a todos que juntos fizemos essa escola bíblica dominical. Vamos orar agradecendo agora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse canal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar te falando ao amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém. E você, meu amigo, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. Ok?